Olá! Nesta edição do programa Viver Bem Unimed Campos, vamos abordar o aumento do número de casos de dengue e chikungunya. Tem receita nova no quadro Coma Bem e Viva Melhor, um delicioso espaguete de abobrinha. Fique conosco, o programa Viver Bem está começando. O CRDI, Centro de Referência de Doenças Imunoinfecciosas, registrou um aumento expressivo no número de casos de chikungunya e dengue no último mês. Para abordar o tema, estamos com dois profissionais médicos em nosso estúdio. O nosso consultor de saúde, Dr. Paulo Irano, e o diretor da Sociedade de Clínica Médica do Rio de Janeiro, o Dr. Luiz José de Souza. Antes de iniciar nosso bate-papo, vamos a alguns números da dengue e da chikungunya nesse ano de 2018. Em janeiro, foram 150 notificações de dengue, sendo 4 casos confirmados. Em fevereiro, 110 notificados, sendo 1 confirmado. Em março, 128 notificações. E em abril, 250 notificações com 4 confirmações. Já a chikungunya chama a atenção justamente no último mês, no mês de abril. Foram 12 casos confirmados. Dr. Paulo Irano, Dr. Luiz José, é um prazer tê-los aqui conosco. A gente fala um pouco sobre essa preocupação com relação a esse aumento expressivo de chikungunya logo no início do ano, né? E também da dengue. Sem dúvida nenhuma. É muito preocupante e hoje essas doenças são doenças que preocupam o mundo inteiro. É um dos maiores problemas de saúde pública do mundo e não seria diferente no Brasil pelas próprias condições que nós temos no nosso país. E Campos tem o privilégio de ter um centro de referências, que é o CRDI, que trata exatamente dessa abordagem completa em relação à questão dessas doenças. E nós temos um prazer de ter aqui o Dr. Luiz José de Souza, que é o diretor desse centro há 15 anos para mais e que tem trabalhado muito e tem descoberto muitas novidades, fazendo muita ciência, eu diria, dentro da nossa cidade, e autor inclusive de um livro que eu fiz questão, eu que trouxe esse livro, tive a honra de ganhar com dedicatório e tudo, que é o livro sobre dengue, zika e chikungunya, que foi produzido por Dr. Luiz José, que foi escrito por ele, organizou com inúmeros especialistas, então é uma pessoa que tem uma experiência muito grande. Temos o prazer de recebê-lo aqui para que possa nos orientar em relação a esta questão da dengue e chikungunya, porque vem aumentando de forma significativa e temos que estar atentos para isso. Por quê? Eu sempre disse, Luiz, e vou só repetir para que a gente possa ir reafirmando esses conceitos. Nós só temos essas doenças, tipo dengue e chikungunya, porque nós temos um mosquito que transmite. Nós temos o vetor chamado, que é o Aedes aegypti. Então, gostaria que o Dr. Luiz José, então, traçasse agora para a gente algumas considerações, principalmente para a gente poder diferenciar. E por que está havendo essa incidência maior, essa explosão, até eu diria, neste momento, Dr. Luiz José? Como você falou, a dengue é uma doença mundial, né? De manifestação globalizada. Nós temos cerca de 12 milhões e 500 mil óbitos por ano. Mais de 390 mil pessoas são infectadas pela dengue. Então ela atinge mais o hemisfério sul, mas hoje já foi para o hemisfério norte. A gente viu que começou na década de 60, onde teve a reintrodução, e o sorotipo 1 começou com 1, depois foi aumentando na Ásia na época, né? E hoje o Brasil já tem uns 4 sorotipos circulando, o 1, o 2, o 3 e o 4, e já tivemos epidemias até repetidas por vários sorotipos. Nós aqui em Campos tivemos sorotipo pelos 4, pelo sorotipo 1 tivemos 3 epidemias, pelo 2 tivemos 1 epidemia, e pelo 3 tivemos 1 epidemia, e pelo 4 uma. Então a dengue veio na frente, né? E depois surgiu a zika chikungunya mais recentemente. Então nós convivemos em 2016 com as 3 aqui no centro de referência. Foi difícil o manejo clínico, muito difícil, porque a gente não estava acostumado com as 3 doenças simultâneas. E além disso, o diagnóstico diferencial da própria dengue já é difícil,
porque qualquer infecção você tem febre, dor de cabeça e dor no corpo. Então, para fazer esse manejo inicial, sem ter um exame laboratorial, é praticamente impossível, mas a gente foi aperfeiçoando e a gente trabalha sempre com estudante de medicina, desde o início, esses 16 anos de centro de referência. Nós temos uma parceria, eles são estagiários também, que a prefeitura banca o estágio, e hoje já passaram mais de 200 estudantes de medicina pelo centro de referência. Então nós fomos avançando, enfrentamos epidemia, tivemos uma epidemia também do H1N1 em 2009, que pegou a gente de surpresa e nós demos conta, foi uma época terrível, que depois o Paulo pode falar melhor sobre isso. Então o diagnóstico diferencial, realmente, depois que a gente está treinado, fica fácil. Mas hoje um médico que está numa emergência, ele vai sentir certa dificuldade se ele não tiver um treinamento. Mas a dor de cabeça, a febre, a mialgia, todas as doenças têm isso. A dengue tem uma particularidade que aparece, que é a dor em cima dos olhos, que é a dor reto-orbitária, que é muito típico da dengue. Gosto amargo na boca também aparece muito devido, alguns especialistas falam que é devido ao aumento das enzimas hepáticas. Então tem aquele gosto amargo na boca, tem prostração intensa, o paciente aí precisa de hidratação, porque ele fica mole, desanimado, a pressão cai, pode ter sangramentos, isso é mais para dengue. A chikungunya começa parecido, mas nós estamos observando esse aumento abrupto que houve agora nesses dias, que você tem sintomas mais leves, igual a dengue, tem sintomas moderados e tem sintomas mais graves. O sintoma mais grave instala logo uma poliartrite. Então isso que é a característica mais importante da chikungunya. É uma poliartrite atingindo joelhos, tornozelos e punhos. E a edema, da inchação no joelho, no tornozelo, nas mãos. Então o paciente, quando o quadro é muito sintomático, ele tem dificuldade de deambular, às vezes chega até de cadeira de roda. Isso é uma proporção menor, não é uma proporção maior, felizmente. Mas são pacientes que vão evoluindo com esse quadro e que a gente tem que fazer o diagnóstico e fazer o tratamento, que lá na frente marca, no início da terapêutica, a gente não usa corticoide terapia, que é uma doença viral, a gente evita um pouco usar no início, mas lá na frente a gente vai ter que tratar com corticoide, porque tão intensa é a dor da chikungunya. A chikungunya mutila, então, e dá lesões de pele também. Em relação às lesões de pele, esses eritemas, exantemas, a Zika normalmente não tem febre. Parece as manchas na pele, as pintinhas pelo corpo todo e com muita coceira, muito prurito. Isso é a característica. No primeiro dia. Às vezes parecem outros sintomas depois, mas o primeiro dia é a manchinha na pele com coceira. É diagnóstico diferencial com doença alérgica. A dengue aparece com febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, prostração, e as manchinhas da pele, os exantemas, aparecem depois. Chikungunya. O que a gente tem visto na chikungunya agora é um eritema, exantema, mas pintas. O eritema, quando fica tudo vermelho. A região do tórax, da face, toda vermelha, com prurido, associado a muita dor nas juntas, né? As artralgias, que depois evolui para atingir os membros inferiores e a mão também. Com febre também, mas a febre desaparece. Pode ter diarreia, pode ter vômitos, sintomas gerais podem aparecerem. Mas o mais importante é a característica, a gente pensar, as dores articulares. No exame de sangue, a chikungunya não tem muita alteração inicial. Vai ter um PCR, um marcador inflamatório elevado, e às vezes os leucócitos baixos, que caracteriza as viroses. Ajuda pouco, mas é a clínica que você faz o diagnóstico, inclusive diagnóstico diferencial com outras doenças reumáticas. A Zika também não tem muita alteração no início, não altera o fígado. A chikungunya pode tocar as enzimas hepáticas um pouco, pode as plaquetas baixar um pouquinho, mas nunca igual a dengue. A dengue, o laboratório ajuda muito. Quando você pega o exame laboratorial, você vai ter transaminases 50% altas, as enzimas do fígado altas, e vamos ter as plaquetas baixas, que vai abaixando, em alguns casos chega a 20 mil, 10 mil, e tem que fazer hidratação. Melhora tudo com hidratação. Hidratação bastante, ou líquido oral ou venoso. Então há uma diferença nisso, porque o paciente com dengue, ele morre de choque. Que há um aumento da permeabilidade vascular, há extravasamento de líquido da parte abdominal e torácica, e a pressão vai ficando baixa, ele pode ir para o choque. Então tem que hidratar, senão o paciente vai ao choque, ao óbito para o choque. A chikungunya
pode ter óbitos em caso de doenças comorbidades, ou quando crianças muito pequenas, abaixo de 2 anos, ou idosos. Geralmente no idoso que já tem uma manifestação articular, a doença tem sintomas mais intensos. E a dengue, essa complicação que a gente tem mais cuidado, é a que mais mata atualmente. Mas tivemos casos de óbito no Nordeste, bastante casos de óbito no Nordeste, em pacientes que tinham outras patologias crônicas. Por exemplo, paciente que tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, adquiriu a chikungunya. Então, com a evolução, esse paciente evoluiu para insuficiência respiratória, internou no CTI e foi ao óbito. Paciente diabético, pode ter complicações. Paciente que tinha insuficiência cardíaca, fez um edema agudo de pulmão, internou e foi ao óbito. Então, tivemos óbitos em comorbidades, em doenças crônicas, em pacientes no Nordeste, numa frequência muito grande, principalmente em Pernambuco. Mas o grau de letalidade, então, da dengue continua sendo maior do que a chikungunya e a zika? A dengue é que mais mata. A dengue, inclusive, vem aumentando de década em década. Apesar de gente vai adquirindo, tem 4 sorotipos, mas você vê que a última década nós tivemos quase 8 milhões de pessoas que adquiriram dengue. Então ela vinha subindo. Você pega as décadas anteriores, ela vai só subindo, né? O gráfico é ascendente. Então, e o que mais mata é a dengue. A dengue tem um número de óbitos maior. A zika, que eu não falei, houve aquela complicação do sistema nervoso central, né? Tanto no feto como no alguns pacientes adultos. Nós tivemos, por exemplo, uma paciente que teve uma síndrome de Guillain-Barré e ela teve um aborto retido, perdeu. Mas nós aqui em Campos, no acompanhamento, aí nós tivemos vários casos confirmados de zika e vários suspeitos, mas confirmados foram mais de 38, se eu não me engano. E tivemos que teve problema nas crianças, acompanhando até agora foram 12. Então você vê que não foi todo mundo, mas foi um número significativo. Aí depois surge auditivo, ocular, mas tem o acompanhamento até os 7 anos, você tem que acompanhar. Pode ter até um retardo mental, você vai ver com o tempo, né? Mas 12 que tiveram manifestações importantes estão sendo acompanhados. Mas cada uma tem uma característica. E a chikungunya é mais por reumatismo. Aí a complicação da chikungunya é a doença crônica. Então, pacientes podem, cerca de 7%, ficar com uma artrite crônica, tem recidiva, depois volta, aí a gente tem que integrar com o reumatologista às vezes. Nós temos pacientes que já estão há 2 anos conosco e vira e mexe ele retorna com dores nas articulações. Então, mas é uma característica da dengue, da chikungunya, que a dor articular não dá aquele vermelhidão que costuma ter nas artrites. É uma artrite sem o vermelhidão e com edema. Então é diferente das outras artrites. Então o diagnóstico diferencial, depois que a gente está no manejo com o paciente, fica mais fácil, né? E ele logo vê o edema de tornozelo, o edema de joelho, sempre um mais inchado que o outro, e vem com dificuldade de andar. A maioria dos pacientes anda com dificuldade. Agora, nessa fase aguda, tem casos que tem muitos sintomas e de repente desaparece. Principalmente pacientes mais jovens, abaixo de 40 anos. Aí vem com a poliartrite, aí você começa a usar. Nessa fase a gente usa mais analgésico e eles logo melhoram, 3, 4 dias depois, felizmente, né? A grande parte, os sintomas melhoram. Bem, a gente vai dar uma paradinha rápida, mas no próximo bloco a gente vai continuar abordando dengue, chikungunya e zika. Mas, encerrando o programa, tem uma receita de espaguete de abobrinha. Não perca, a gente volta já. Seu Juvenal e Dona Conceição são casados há 40 anos. E há 40 anos, todas as noites, Dona Conceição faz um grande jantar e um bolo de chocolate para sobremesa. Depois de comerem, Dona Conceição toma vinho e seu Juvenal fuma. E os dois se divertem conversando sobre o passado, o presente e o futuro. O casamento de seu Juvenal e Dona Conceição é muito saudável. Mas eles têm pressão alta e poderiam ter mais saúde em suas vidas. Quer saber a receita para o bem-estar de quem sofre com a hipertensão? Primeiro, adicione alimentos com pouca gordura saturada. Depois, evite a adição de sal, molhos e caldos prontos nas refeições. Diminua o consumo de doces, bebidas com açúcar e evite o álcool. Pratique exercícios físicos pelo menos 5 vezes por semana. Não fume.
Controle o estresse, administre seus problemas com tranquilidade. Resumindo, a receita é a disciplina. Afinal, a hipertensão pode causar problemas sérios como infarto e acidente vascular cerebral, o AVC. Mas bons hábitos contribuem com o bem-estar, para que a Dona Conceição e seu Juvenal mantenham a pressão em 12/8. Assim, suas vidas podem ser tão saudáveis quanto o seu casamento. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Foi bem rapidinho, a gente já está de volta e no programa Viver Bem Unimed Campus de hoje estamos falando sobre dengue, chikungunya e zika. Dr. Paulo Irano, será que as pessoas estão fazendo o dever de casa? Gostaria só, antes da gente falar, fazer uma pergunta, Luiz. Porque o que é grave e o que traz risco para a população, e essa é a nossa função neste programa, de prevenir, de orientar, penso eu que a gente tinha que falar só sobre as medidas quando temos os sinais de alerta, quais seriam e o que fazer, principalmente no que diz respeito à boa hidratação. A gente não pode deixar de falar e de reforçar esse dado, que eu acho que é muito importante, naquele paciente que eu sei que com o seu olho clínico, quando os pacientes estão ali aguardando, só de você olhar já dá para identificar que aquela pessoa já está caminhando para uma possível complicação, principalmente da dengue, que é o maior risco dessas 3 doenças aqui consideradas e que são transmitidas pelo mosquito, pelo Aedes aegypti. Nós já vamos tratar sobre esse assunto, mas eu gostaria só de chamar a atenção para que haja este alerta à população no sentido de se precaver, no sentido de se prevenir, no sentido de tomar o cuidado para que não ocorra o risco maior. Sim, isso aí é muito importante. Os nossos funcionários geralmente já estão treinados para fazer isso e vão trazendo, colocando na frente para ser atendido. Normalmente o paciente que está na fila, numa epidemia, num surto epidêmico, ele está na fila, sentado, o torporoso você olha, você logo vê. Ele está caído no colo do próximo, um filho na mãe, ou a mãe na irmã. Então você vê que ele está torporoso, não está aguentando ficar ali. Aquele paciente está desidratado. Porque a dengue tem uma característica que é a hemoconcentração. Então, pela fisiopatologia, ocorre essa hemoconcentração e que precisa de líquido. Como eu falei, isso aí há um extravasamento de líquido, né, que vai para dentro do abdômen, ele perde líquido, ele perdendo líquido, a pressão arterial fica baixa, vai abaixando, e o pulso fica filiforme, ele vai, temos sudorese intensa e vai caminhar para o choque. Esse paciente tem que puxar rapidamente para o atendimento, tem que entrar na frente. Por isso que o CRDI eu achei que ele foi muito importante, que nós evitamos óbitos. Porque um doente desse na emergência com febre, ninguém dá muita importância na emergência. A não ser que tivesse uma triagem. Ali no nosso serviço já é dirigido, então a gente puxa esse paciente, ele já entra na poltrona de hidratação, a gente sabe que tem que abrir o soro fisiológico, o ringue, só tem que fazer algumas perguntas para ver se ele é cardiopata, que tem que hidratar com mais cuidado. Se for jovem, abrir o soro direto. Geralmente a gente faz ml por quilo por hora, abre o soro direto, fisiológico, o ringue, lactato. Esse paciente tem que ser hidratado rapidamente. Se não fizer isso, esse paciente morre. A maioria dos óbitos de dengue que é anunciado é por falta de hidratação. Então, acho que agora a gente pode tratar, talvez, do assunto de maior peso, de maior importância, no sentido de prestarmos um serviço em relação à prevenção, em relação a se poupar quanto a essas doenças, todas elas transmitidas pelo mosquito, pelo Aedes aegypti, que é o grande transmissor, que é o grande vetor. E nós vemos, Dr. Luiz José, sempre que nós temos um aumento da doença, uma incidência maior dos doentes com essas doenças, é sinal que o mosquito está circulando mais. E o mosquito, ele só circula mais quando ele está se reproduzindo mais. Ele precisa de um ambiente favorável para esta reprodução. Ele precisa de ter uma boa temperatura, ele precisa ter água parada e, de preferência, água limpa, que ele gosta mais. Não é? Então, este ponto é importante todos entenderem, que nós só temos a dengue porque nós temos um mosquito circulando.
E para isso nós precisamos então acabar com os criadouros desses mosquitos. Eu queria ouvir aí a sua opinião e essas orientações, doutor Luiz José, no que diz respeito exatamente como que as pessoas no seu dia a dia devem proceder para que não tenham o risco de terem dengue dentro de casa, seus familiares, seus filhos, seus pais e todos que ali cercam a convivência. O nosso país é um país muito típico para proliferação, por o calor, né? E nós temos uma deficiência muito grande de infraestrutura. Não muito aqui em Campos, mas fora da cidade, outros, o Nordeste principalmente, saneamento básico, a água, a água em depósito, falta d'água, a situação do lixo, que deve ser organizado desde a coleta, separação até o destino final. O lixo, hoje nós temos um número grande de material não biodegradáveis, né? Que são jogados em qualquer terreno baldio, isso tudo chove junto à água, é outro fator que pode disseminar a proliferação do vetor. Esse hábito ruim, doutor Luiz José, de jogar copinho né, de refrigerantes, de suquinhos, aqueles reservatóriozinhos, jogar isso em via pública, jogar no terreno onde está passando, e a pessoa acha que está se livrando daquele lixo ali, mas ali pode ser um criadouro do mosquito Aedes aegypti. Eu sempre falei, isso aí que você falou de importância fundamental, que esse trabalho a gente tem que fazer nas escolas, né? Porque a educação, de um modo geral, é muito deficiente. Nós temos uma dificuldade educacional muito grande no adulto aqui no nosso país. Isso não é só Campos. Eu acho que Campos bastante, mas não é só Campos. Agora tem que trabalhar nas escolas, com as criancinhas pequenas, para mudar esse hábito. Isso é uma mudança que tem que ser feita. A gente tem que entender um pouquinho o ciclo do mosquito. Isso é básico. O ovo fica inerte, a fêmea coloca o ovo, e ela coloca em vários locais, ela coloca em bordas de depósito, na caixa d'água, na borda, no pneu, numa latinha, numa tampinha. Ela costuma colocar os ovos em vários locais, ela não coloca num local só. Ela é inteligente nesse sentido. E cada postura tem de 100 a 300 ovos, em média 200. Uma fêmea adulta ela pode viver 40 dias, pode ter 3 posturas. Então você vê que uma fêmea, quanto criaduras ela vai alimentar para frente. Então, o ovo fica inerte, mas quando chove, a eclosão do ovo e forma a pupa. 3 dias depois da pupa, passa para a larva. A larva, 4 dias depois, o mosquito adulto. Então, o mosquito nasce com 7 dias. Paulo Lempo sempre fala, não podemos deixar o mosquito nascer. É isso aí. O trabalho nosso com o ovo é impossível. Nós vamos trabalhar na água parada, onde tem a larva, para não ter a larva. Então esse é o nosso objetivo. Então na prevenção, o mais importante é você não deixar a água limpa acumulada. É aquela vistoria no seu quintal, ver se a caixa d'água está vedada, se tem água na laje, se tem água em algum depósito virado com água limpa, até o vaso do banheirinho do fundo, que ninguém usa, tem que fazer uma vistoria que o mosquito vai lá, coloca os seus ovos e em 7 dias já tem um mosquito adulto. Então esse trabalho de prevenção, da casa do vizinho, do lado, é nós que temos que fazer. Isso aí é de fundamental importância. Se você tem um mosquito nascendo, vai ter... Se é uma caixa d'água em uma rua, já faz estrago. Porque o mosquito ele percorre até 2 km, 1,5 km, e ele costuma voar de 1 metro para baixo. Esse trabalho de prevenção tem que ser feito. Aí é a população só? Não. É a população e o poder público. O poder público faz uma análise do índice de infestação, que é um programa do Ministério da Saúde, e vai ver, coordenado geralmente pelo Estado, ver onde tem um índice mais alto. Gostaria de agradecer a participação mais uma vez do nosso consultor em saúde, o Dr. Paulo Irano. Dr. Luiz José, é um prazer recebê-lo aqui pela primeira vez. Obviamente nós vamos convidá-lo para participar de novos programas abordando esses temas que são extremamente importantes. O nosso programa é voltado para a prevenção, então a gente está deixando esse recado aí que foi dado, né, pelo Dr. Paulo Irano, pelo Dr. Luiz José, sobre prevenção, e a prevenção ela parte muito da sua casa, né, da onde você reside e dos seus hábitos, evidentemente com o poder público também fazendo sua parte, mas cada um fazendo a sua parte a gente vai ter aí um número reduzido de casos, né, de dengue, chikungunya e de zika. Mas até lá, temos que ficar atentos. Bem, a gente está encerrando aqui essa entrevista.
não é? E que tal agora a nossa receita especial para você? Uma abobrinha com opção de refeição saudável. Vamos acompanhar a receita no quadro Coma Bem e Viva Melhor. Olá pessoal, eu sou a nutricionista Rayara Morisson e hoje você vai aprender mais uma receita saudável no nosso quadro. A receita de hoje é um espaguete de abobrinha. É uma receita já bastante conhecida, muitas pessoas já fazem, mas o diferencial são os ingredientes que a gente vai colocar a mais, que vão deixar com um sabor ainda melhor e com maior valor nutricional. A gente vai precisar de uma abobrinha ralada. Nesse caso, a abobrinha precisa ter mais ou menos esse aspecto. Então a gente vai precisar de um ralador simples, que é o que a gente utiliza em casa, e a gente vai precisar que ele tenha um corte mais cilíndrico, para que ele fique justamente com essa aparência de espaguete. Tá? E aí a gente só precisa posicionar a abobrinha no sentido do comprimento para que os cortes fiquem mais compridinhos, bem semelhantes ao espaguete tradicional. A gente vai precisar também de 2 folhas de couve picadinhas, 100 gramas de queijo Minas cortadinho em cubos, 10 tomates cereja, folhas de manjericão a gosto, 3 alhos socadinhos e 1 colher de sopa de azeite. Bom, o que tem de diferente nesse macarrão de abobrinha em relação ao macarrão tradicional? Para começar, a abobrinha é um legume super rico em vitaminas e minerais, que tem propriedades antioxidantes, que podem ajudar a combater o envelhecimento precoce e diversos tipos de câncer. Além disso, ela é rica em fibras, em água e tem um baixo índice glicêmico, o que torna tão interessante em relação ao macarrão tradicional. Então acaba sendo uma ótima opção para quem é diabético, para quem esteja procurando uma alimentação mais saudável, tentando diminuir o consumo de carboidratos e para quem está de dieta. Bom, então a gente começa aquecendo o azeite e colocando o alho para refogar. Aí nós vamos acrescentar a couve. Vamos deixá-la refogando até que ela fique com um aspecto mais murchinho. Bom, agora nós vamos acrescentar a abobrinha. E nós vamos misturando. E a gente não precisa deixar a abobrinha por muito tempo não, é só o suficiente para ela se misturar com os outros ingredientes. Agora nós vamos acrescentar o queijo Minas e aí a gente vai deixar até que o queijo comece a derreter um pouquinho e que essa água que a abobrinha soltou seque, porque é nessa água que ela vai cozinhar. Bom, agora que a nossa abobrinha já está bastante cozida, a gente vai acrescentar por último o tomate e o manjericão. E agora a gente só vai misturar mais um pouquinho e pronto. O nosso macarrão já foi finalizado. O nosso macarrão está pronto. Como vocês podem perceber, ele se assemelha bastante com o macarrão original. O nosso macarrão estava uma delícia. Então foi isso, pessoal. No nosso próximo programa, você vai aprender a fazer uma barrinha de cereais caseira. Até lá! Esse foi mais um programa Viver Bem Unimed Campos. Semana que vem, a gente tem novo encontro. Até lá!